Zé, essa ofensa de Janja a Musk ofusca realmente o Brasil no G20? Bom, olá, meus cumprimentos a todos. Na verdade, eu acho que há um momento em que nós temos que pegar, entender o que aconteceu e dar a devida proporção. A primeira-dama, Janja da Silva, ela estava num evento na plateia e aí então fez uma fala de improviso em que ela realmente cometeu um deslize, cometeu um equívoco, a meu ver, até por força da descontração da fala dela. Se nós vamos ver que no meio do discurso articulado e muito bem exposto por ela, nós tivemos um barulho, ela ouviu aquele barulho e aí houve uma brincadeira que era o seu Elon Musk e aí então ela se referiu utilizando aquela frase em que, obviamente, ela, tentando ser espontânea, brincou e brincou mal. Eu acho que isso efetivamente é inegável. Tanto que o próprio presidente Lula, em seguida, vem e fala que nós não devemos xingar nem atacar pessoas. Ou seja, o próprio presidente Lula, momentos depois, ele faz uma fala corretiva, mostrando que efetivamente aquele é um deslize. Uma situação que acontece com vários governantes e sempre acontecerá. Deslizes são próprios da vida pública, alguns mais graves, outros menos graves, alguns deliberados, outros não deliberados. Por exemplo, o presidente Bolsonaro cometeu vários deslizes, alguns deliberados, alguns não por espontaneidade, mas quando ele, por exemplo, confundiu a torre de Pisa com torre de pizza, quando ele confundiu um membro do governo dos Estados Unidos com um comediante, o Jim Carrey. Ou seja, isso tudo acaba acontecendo na vida política e nas falas. Esses são deslizes. O duro é quando você tem uma intenção deliberada, uma crença afirmada, e aí você faz uma ofensa a alguma autoridade ou a qualquer pessoa. No caso específico de Janja da Silva, nossa primeira-dama, ela estava num momento de descontração da sua fala, uma fala improvisada, e aí deu uma derrapada, indiscutivelmente uma derrapada. Acho que há uma concordância em relação a isso. O próprio presidente, a seguir, veio e colocou a situação para que isso não se alastrasse para uma situação exacerbada. Feita esta observação, e tendo em vista a própria fala do presidente da República, corrigindo e colocando as coisas no seu devido lugar, eu não vejo como se deva maximizar esta situação. Ou seja, dar uma dimensão maior a esse tipo de coisa, a deslizes que os governantes em geral acabam fazendo, todos nós fazemos. Quando nós falamos, muitas vezes, nós estamos dentro de uma certa situação, queremos fazer uma brincadeira e acabamos colocando mal certas palavras que não poderiam ter sido colocadas naquele momento. Então, eu diria a vocês que diante da fala do presidente Lula, esse sim é o chefe de Estado, a coisa ficou colocada no seu devido lugar. Óbvio que tenta-se maximizar isso, óbvio que tenta-se colocar situações para evitar desgaste, natural da oposição ao fazer isso. Mas se tivesse sido um ato deliberado, não naquele momento em que se colocou, num discurso, numa coletiva e fora daquele contexto, eu acho que aí poderia assumir uma gravidade, embora não seja eleita nem exerça a função pública a senhora Janja da Silva. Mas é primeira-dama e, como tal, poderia ter ganho essa dimensão. Mas no contexto em que foi e com a fala seguida do presidente, me parece que daqui para frente, depois da fala do presidente da República, qualquer tentativa de colocar isso num patamar acima daquilo que representa é uma estratégia de quem quer desgastar e não pretende olhar a realidade como ela é. Eu queria te ouvir também. Zé Eduardo Cardoso lembrou bem, o presidente Lula corrigiu, meio que indiretamente, né? Não citou exatamente esse fato, mas essa fala, no seu ver, no seu entendimento, acaba ofuscando o G20? Não ofusca. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que a baixaria protagonizada pela primeira-dama petista foi financiada com dezenas de milhões de reais de dinheiro público. Só em cachês de artistas foram gastos cerca de R$1 milhão do pagador de impostos. A farra, ou melhor, o festival com dinheiro do povo, foi batizado pela imprensa de Janjapalooza. Tamanho o empenho da organização do evento em alavancar a imagem da primeira-dama com a tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito mais fácil e efetivo seria doar aí cestas básicas para a população vulnerável. Mas a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja, não tem um histórico de grandes realizações nessa área, que costuma ser a atribuição principal das grandes primeiras-damas. Vamos recapitular. No primeiro ano do governo Lula, Janja realizou seu sonho e foi curtir a folia do carnaval em um camarote lá em Salvador, enquanto o litoral paulista estava embaixo d'água. Alguns criticaram aí a senhora Lula por insensibilidade com as vítimas e seus familiares. Mais para frente, em setembro de 2023, o Globo publicou essa matéria aqui. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, aquele ciclone extratropical que deixou mais de 40 mortos, Janja festeja a chegada à Índia e vira alvo de críticas. É aquele vídeo que ela fala, namastê, me segura que eu já vou sair dançando. Enfim, uma tremenda vergonha alheia.
Aspas. Primeira-dama publicou vídeo em que aparece animada, muito animada, no desembarque e apagou o post após repercussão negativa. Fecha aspas. Posteriormente, em maio agora de 2024, em meio às enchentes sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, que mataram cerca de 200 de brasileiros, os leitores do Globo se depararam com essa manchete aqui. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após mais uma repercussão negativa, a Janja volta a Brasília no mesmo dia e a assessoria do governo federal desmente o jornal. Mas passam alguns dias e um vídeo emocionado da primeira-dama aos prantos, celebrando o resgate de um cavalo, também gera polêmica, já que as vítimas humanas da tragédia não contaram com tamanha exibição pública de solidariedade. Nesse contexto, os eventos laterais do G20 seriam um palco ideal para resgatar a imagem da Janja como uma primeira-dama mais atenta à população vulnerável. Contudo, aqueles milhões e milhões de reais de dinheiro público despejados no tal Janja Palusa não foram suficientes para impedir a primeira-dama petista de se expressar como ela realmente é e da forma que ela realmente pensa. E eu digo isso porque até agora ela não se retratou e nem se desculpou pela grosseria, pelo vexame internacional e pelo ônus diplomático que ela impôs ao Brasil, considerando que ela insultou gratuitamente um expoente da humanidade e um dos principais nomes do futuro governo americano. E, assim, eu até imagino que esse tipo de linguajar chulo faça parte do dia a dia da primeira-dama e por isso ela tenha xingado o Elon Musk, mandando ele se ferrar. Afinal de contas, o marido Lula disse em entrevista, já como presidente, que só ficaria bem o dia em que ferrasse com o Sérgio Moro. E o seu enteado, Luiz Cláudio, filho do Lula, supostamente já se referiu à senhora Janja como uma oportunista. A fonte dessa informação é o site Metrópolis. Claro que os termos utilizados não foram ferrar e nem oportunista, mas eu me recuso a reproduzir a baixaria dessa família presidencial em um ambiente de excelência como esse. Mas, enfim, endereçando a pergunta, Juliana, o fato é que o Brasil não foi ofuscado pela Janja, porque para que isso acontecesse, ela precisaria brilhar, e brilhar com luz própria. Por enquanto, o que nós vemos é o seguinte, é uma primeira-dama que foi impedida de dar entrevista durante a campanha, que ostenta um estilo de vida luxuoso regado a dinheiro público, que não demonstra grande empatia com a população vulnerável e que não é capaz de reconhecer o erro das suas próprias falas. Uma pessoa assim não ofusca nem uma lâmpada queimada. Pensando na questão diplomática, Zé Eduardo Cardoso, essa ofensa de Janja pode gerar um problema para essa relação entre Brasil e Argentina? Não creio de forma nenhuma que exista qualquer problema internacional relativamente a essa questão. Agora, uma coisa que eu sempre fico pensando, como é difícil ser mulher, né? As mulheres sofrem muito mais do que nós homens em qualquer situação. Por exemplo, é muito comum ver na imprensa críticas de que Janja interfere em questões de governo. E quando ela não está interferindo em questões de governo, ela é criticada. Quando ela vai a um show, por exemplo. Mas o momento não é oportuno. Bem, mas ela não exerce função pública. Ela está sendo solidária com seu marido. Aliás, por exemplo, naquela questão do Rio Grande do Sul, foi muito solidária. Agiu de uma forma a coletar medicamentos, a ter toda uma ação importante. Se comoveu com situações que as pessoas, sejam seres humanos, sejam animais, né, que foram vítimas, você acaba sendo tocado. Mas ser mulher não é fácil, porque está sujeito a críticas, as críticas de diversas dimensões, a críticas que efetivamente não seriam aplicadas a homens, mesmo que acontecessem em situações desse tipo. Não é? Nós não tivemos nenhum caso que Dilma Rousseff não era casada, foi a primeira mulher e única presidente da República, mas se ela tivesse um primeiro-damo, talvez ela não fosse submetida a tantas situações de, se ele aparecesse em algum momento, é porque apareceu, se não aparecesse, porque não apareceu. E a sua fala seria evidentemente sempre um objeto de críticas que efetivamente partem de um suposto que é como se a mulher não tivesse local nem espaço numa sociedade como a nossa. Ou seja, ela ou é primeira-dama, e quando é primeira-dama, não está se metendo em questões públicas, como dizem, tem que ser recriminada. Quando ela está, quando ela está exercendo, tem que ser recriminada. Ou seja, é uma situação muito difícil, né? Todas as pessoas, em geral, cometem falhas. Me lembro do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao ter uma fala que não foi feliz da parte dele, e ele é um homem bem recatado, mas ele comparou os servidores públicos a vagabundos. Ou seja, situações que as pessoas erram, as palavras, de uma vez soltas, elas não voltam, e quando você se percebe, você errou. No entanto, quando é uma mulher que faz ou comete essas gafes,
é diferente, é como se fosse um ataque em que as pessoas não dão complacência. Equivocou-se, natural, eu me equivoco, isso equivoca, mas é a mulher do presidente. Não, então tem que ser dizimada, tem que ser atingida, ou ela interfere ou não interfere, ou ela até usa roupas bonitas ou usa roupas feias. Né? Eu vi, por exemplo, gente discutindo o vestido que Janja utilizou na posse do presidente da República, mas que coisa cafona. Eu falo, não, mas é muito caro. Por favor, eu aqui devo ser muito mal vestido, mas ninguém vai discutir se eu estou bem ou se eu estou mal, cafona ou não cafona no programa. Mas quando é uma mulher, o ônus parece que é diferente. Então, eu acho que isso tem que ser objeto de uma reflexão, porque, claro, as pessoas sempre vão procurar, dentro de uma perspectiva de oposição política, maximizar situações de eventuais gafes. Isso é da vida. Né? Eu próprio, nessa vida pública, cometi gafes, mas nunca fui acusado, além do limite da minha própria gafe, por comportamentos que são absolutamente normais, como acontece com as mulheres. Né? Ou seja, não é fácil ser mulher e uma mulher que tem uma exposição pública em qualquer dimensão. Caio, essa ofensa de Janja Musk pode gerar um problema diplomático? Olha, nem tanto, porque o próprio alvo aí das grosserias, dos xingamentos, da deselegância da primeira-dama petista, ironizou a situação, né? E ainda tirou um sarro, falou, vocês vão perder as próximas eleições. Aliás, já é a segunda predição feita pelo senhor Elon Musk, que claramente apostou no cavalo vencedor no caso das eleições americanas. Então ele antecipou que Lula da Silva e o PT vão perder as próximas eleições e que o senhor Alexandre de Moraes eventualmente vai parar atrás das grades por supostos abusos aí do seu poder jurídico. Né? Bom, enfim, eu só queria também deixar registrado aqui que eu acredito que o Dr. Zé Eduardo é muito elegante, ao contrário aí do discurso dele. Mas, independentemente disso, eu não acho que é certo colocar a primeira-dama como uma vítima da sociedade. Ela é vítima do quê? De um estilo de vida nababesco, custeado por milhões e milhões de reais de dinheiro público, que garante aí uma vida cheia de glamour e ostentação, diárias nos hotéis mais caros, grandes comitivas. Então, a partir do momento que ela usufrui dessa estrutura, que é paga com o dinheiro do pagador de impostos, ela fica sujeita às críticas. É normal, ainda mais ela que se posiciona politicamente, que chamou inclusive o ministro Alexandre de Moraes de um grande aliado, né, que se refere aí àquele senhor, né, que fez o atentado ao prédio do STF como um bestão, pessoa claramente afetada aí por problemas de saúde mental, que depois se suicidou, a sua ex-mulher também parece que quase enveredou pelo mesmo caminho. Então, assim, colocar essa pessoa como uma vítima por causa do seu sexo, isso me parece razoável. Até porque, se fosse para dar lição aí de igualdade de gênero, a gente deveria começar pelo senhor Lula, né, que ao invés de dar espaço para sua mulher se expressar, inclusive reconhecer o erro, porque parece que isso é um ponto pacífico aqui no nosso debate, o Dr. Zé Eduardo reconhece que foi uma fala infeliz, eu também acho que foi uma fala infeliz, o mundo acha que foi uma fala infeliz, à exceção aí dos ministros mais radicais do governo Lula, que inclusive endossaram, né, o xingamento, a ofensa gratuita, mas tirando isso, todo mundo sabe que ela errou, que ela pisou na bola. Então, por que não se mostrar empoderada nesse momento, vir a público e se retratar, retirar o que disse? Assim, no máximo, de repente até pedir desculpas. Olha, desculpa por ter te ofendido gratuitamente, por ter mandado você se ferrar, etc. e tal. Né? Enfim, colocar um homem, né, para corrigir o que a mulher fez, isso sim me parece, para usar uma expressão da esquerda, o reforço de uma estrutura patriarcal. Mais machista que isso, Zé Eduardo, só proibir a sua mulher de dar entrevista na sua campanha eleitoral. E aí, de novo, aqui a gente vai concordar, a primeira-dama ela não é um cargo público, eles chamam de cargo social, é uma função social relevantíssima. A primeira-dama anterior, Michele Bolsonaro, se destacou aí por um trabalho elogiável aí com os vulneráveis, os portadores de deficiência, principalmente os surdo-mudos, popularizando a linguagem em Libras, trazendo uma consciência para isso, avançando legislação nesse sentido. E o que fez a senhora Janja? Participou aí de uma série de eventos com a classe artística, financiados aí com dinheiro público, às vezes sem público, né? Infelizmente, existe isso também, eventos caríssimos que são um fracasso de audiência, e aí ela vai se notabilizando por tudo aquilo que eu disse na minha fala inicial. Então, eu acho muito triste, principalmente a incapacidade de uma pessoa pública de reconhecer um erro tão claro, tão crasso,
né, e mostrar que é empoderada também na hora de corrigir o que fez de errado.